Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Evangélica no Além. E só aqui para relembrar o capítulo anterior. Olha, eles estiveram no umbral para buscar o Clementino, né? Que era aquele pastor que parecia fazer tudo correto na igreja. No entanto, ele estava fazendo muitas coisas erradas. E aí a gente segue agora para o capítulo 12, cada um segundo as tuas obras. Pela mesma trilha, a equipe retornou adentrando outro ambiente igualmente escuro, mas que revelava silêncio incomum, como se todas as vozes e ruídos daquela natureza insólida tivessem, por algum estranho milagre, se calado. Jéssica seguia orando, conforme a orientação de Jaime. Olhava para os lados e o que via eram espécies de caatingas ou matas selvagens virgens, e somente de imaginar o que poderia haver ali, sentia tremor por dentro. Só os gemidos de Clementino eram o que por vezes quebrava o sinistro silêncio que se fez. Estamos nos aproximando de uma zona de tratamento que fica nas regiões umbralinas. Neste local, os espíritos que são resgatados recebem os primeiros socorros e, assim que ficam relativamente bem, são conduzidos para as colônias, explicou Thelma. Por que aqui não se vê a luz do sol? Jéssica quis saber. As emanações dos espíritos que vivem aqui criam formas pensamentos que estabelecem uma egrégora negra, quase palpável, que cobre o céu e impede que a luz penetre. Quase que totalmente. Se você notar, verá que não é tão escuro quanto à noite o local onde estamos, embora em outros seja totalmente trevas, mas aqui o sol ainda consegue enviar seus raios. Só explicando aqui, gente, que algumas pessoas sabem, mas outras não, o que é uma egrégora, né? Egrégora, gente, é a energia daquele ambiente, a energia daquele lugar. Nas cartas de Cristo, eu sempre tenho alguns comentários com vocês, referente ao que a gente pensa, a gente cria e tal. Então, quando a gente tem um pensamento bom, a gente cria umas nuvenzinhas, umas formas de pensamentos boas. Se a gente tem baixa vibração, fica triste, reclamando, nervoso, com dor, estressado, a gente cria essas nuvenzinhas escuras, nuvenzinhas carregadas. E isso vai se unindo e formando a egrégora do lugar. Entendeu? A energia do ambiente. Aí você vê a energia de uma igreja, como que é. Você percebe a energia de um centro espírita, de uma casa, de um supermercado, de uma creche, de qualquer lugar. No meio da natureza, como a energia é boa, a egrégora é boa. É isso, entendeu? É isso que significa egrégora. Muitas vezes a gente chega num lugar e se sente mal com aquele lugar. A egrégora não é boa. Está carregada de pensamentos de baixa vibração. Entendeu? Ou ao contrário também. Às vezes a gente chega num lugar e sente aquele bem-estar. A egrégora é boa, as vibrações são altas. É isso. Continuando. É verdade, parece um fim de tarde de inverno, mas é tudo muito triste e frio. Tudo o que você vê neste local é criação dos espíritos que habitam a região. São as emanações dos pensamentos culposos que criaram este lugar. Eu pensei que este lugar havia sido criado por Deus para castigar os pecadores. Thelma sorriu, terna. Você tem muito que aprender. Deus não criaria um ambiente desses para seus filhos. São eles mesmos, que após a morte, foram chegando ao espaço e, mesmo sem perceber, foram plasmando este ambiente de acordo com as suas crenças. O pensamento é uma força viva. Por isso, precisamos sempre prestar atenção ao que vai em nossa mente para não permitir que nenhum pensamento negativo a atravesse. Elas pararam de conversar no momento em que começaram a divisar uma luz muito fraca ao longe. Aquela luz fica na porta da casa de Amparo. É um sinal para os visitantes a identificarem ou para espíritos arrependidos buscarem ajuda. Nem todos estão naquela situação lastimável. Muitos estão bem melhores e vagam pelo umbral. Quando se arrependem e começam a buscar ajuda, são intuídos a procurar
casas como esta. Não existe apenas uma, mas várias espalhadas por todo o umbral. Mas há espíritos bons que se dedicam a ficar neste local sombrio e triste só para ajudar quem sofre? Sim, Jéssica. Para alguns, ainda é difícil entender como é possível a algumas pessoas renunciarem a si mesmas em prol do semelhante. Só quando evoluímos é que passamos a entender tais atos de extremo desprendimento. Qual egoísta que deseja deixar uma vida de delícias e prazeres, onde o sol brilha alegre e constante, onde a brisa suave lhe acaricia o rosto, onde todos vivem alegres, para ficar aqui e ajudar os que sofrem? Os egoístas não têm esse desprendimento, e não os estou criticando. Afinal, cada um está num nível de evolução próprio. Só desejo salientar que é preciso grande dose de desprendimento e humildade para trabalhar em um local como este. Jéssica emudeceu. Ela mesma não sabia dizer se teria tal desprendimento. Eles foram se aproximando da casa, que parecia mais aquelas casinhas de barro, feitas no meio das zonas rurais, por pessoas sem condições de possuir uma vida melhor. Mas quando Jéssica chegou mais perto, viu que era uma casa muito maior, embora o material usado para a construção parecesse mesmo ser o barro. Os socorristas adentraram levando a maca, onde Clementino, com os olhos semicerrados, ainda gemia. Ao entrarem, Jéssica assustou-se com a simplicidade do local. Era uma sala grande, parecendo uma enfermaria, mas as camas eram toscas e o ambiente era iluminado por pequenos achortes, que produziam uma luz bruxulante, mas que permitia distinguir os diversos leitos. Jéssica não contou, mas parecia haver mais de 50 leitos ali. Os socorristas tiraram Clementino da maca e o colocaram sobre uma cama que estava vazia. Logo, alguns trabalhadores da casa passaram a cuidar do nosso paciente. Enquanto os primeiros cuidados eram providenciados, Jaime cumprimentava o responsável por aquela casa de amor. Muita paz, irmão Benito. Finalmente conseguimos trazer o Clementino. Benito sorriu. Muita paz a todos. Graças a Deus, ele se rendeu ao arrependimento. Já estava mesmo na hora. Por favor, sentem-se. Apenas naquele momento foi que Jéssica percebeu que havia uma mesa ali e várias cadeiras. Estava tão absorta em suas observações que não tinha prestado atenção aos objetos próximos. Quando todos se sentaram, Benito olhou para Jéssica com carinho. Você, que é a novata do grupo, deve ser aprendiz, não é? Sim, respondeu timidamente. Fui convidada a vir com o grupo para aprender mais sobre a vida astral. Fui evangélica em minha vida terrena e, em razão dessa crença, passei 20 anos dormindo depois que morri. Benito encantou-se com a humildade de Jéssica. Mas vejo que pôde acordar entre amigos, que a querem bem. Isto mostra que, durante sua vida terrena, foi uma pessoa boa, que viveu dentro das leis de Deus. Os olhos dela brilharam quando disse: Sim, sempre fiz tudo o que o Senhor mandou em sua palavra. Tenho estudado muito, mas ainda permaneço com muitas dúvidas. E o que você quer saber? Jaime perguntou. Não entendi por que o irmão Clementino, uma pessoa tão boa, foi parar naquele lugar terrível e ainda está ali, naquela cama, com o corpo cheio de feridas, gemendo e sofrendo. A justiça de Deus jamais se engana. Jesus já nos alertou há 2000 anos que a cada um seria dado conforme as suas obras. Se na terra as pessoas conseguem enganar umas às outras, com suas falsas posturas de humildade, bondade, subserviência, caridade e amizade, aqui deste lado da vida não há enganos. O mundo espiritual é o mundo da verdade. Ninguém consegue mentir nem esconder mais seus sentimentos. Benito tornou bondosamente. Quer dizer que o irmão Clementino tinha bondade apenas na aparência. Foi um grande divulgador do evangelho na terra através de suas igrejas, mas era um homem cruel, um verdadeiro déspota no lar. Vivia irritado por pouca coisa e batia na esposa constantemente. A senhora Elvira, hoje idosa e ainda encarnada, apanhava com grossos cintos de couro em lugares do corpo que ninguém podia ver. Jéssica colocou a mão na boca, um gesto de horror. Então, é por isso que ela vivia triste. Mas apenas ela vivia
Não apenas ela vivia triste, mas também os seus filhos. Em casa, a última palavra era sempre a dele, que agia com agressão e prepotência. Aquele homem sorridente, amável, bondoso e carinhoso, que pregava a mansidão, a brandura e a generosidade nos cultos dominicais, no lar possuía posturas que o deixavam muito aquém de um cristão de conduta reta, digna e exemplar. Tanto Dona Elvira quanto seus filhos sentiram-se aliviados quando ele morreu, ainda que tivesse sido assassinado. Meu senhor, como as aparências enganam, murmurou Jéssica desapontada, mas logo quis saber e perguntou: e por que ele foi assassinado? A polícia jamais encontrou pistas e o caso foi arquivado. Encerrado, por falta de testemunhas e provas. Ele foi pregar em uma igreja em uma cidade do interior e foi morto a tiros quando voltava por uma vicinal. Ele não portava dinheiro e nenhum pertence foi levado. Todos estranharam na época, pois o pastor Clementino era muito bondoso com todos e não possuía inimigos. Benito continuou a explanação. Ocorre que o pastor Clementino apaixonou-se perdidamente por Ângela, uma das membros de sua congregação, e a seduziu. Logo se tornaram amantes. Na verdade, as muitas viagens que ele realizava tinham a finalidade de encontrá-la em hotéis caros e de luxo. O senhor está querendo dizer que ele, além de ser um monstro em casa, ainda era adúltero? Sim, e era um caso de duplo adultério, pois Ângela era casada com Vicente, que também fazia parte da igreja. Jéssica fez novo gesto de susto. Lembro-me dela. Logo a Ângela, que tanto pregava a rígida moral? Em alguns casos, o moralista quer encobrir, com seus discursos, os erros que comete ou deseja cometer. É prudente não confiar neles. Ângela traía o próprio marido com Clementino, mas Vicente descobriu e armou uma emboscada para matá-lo. O crime foi bem feito e ninguém jamais descobriu. Quando Clementino acordou, estava no umbral sofrendo, do mesmo modo que muitos pastores e estudiosos mais profundos da Bíblia, uma vez que saiba da existência da vida após a morte, por isso não ficou dormindo, e desde aquele tempo vem sofrendo os horrores no lugar que ele julga ser o inferno. Sua consciência não o deixa em paz. Somente agora, com sincero arrependimento, é que pôde ser socorrido. Ao ouvir aquela revelação, Jéssica chorava profundamente, sentida com aquele drama. As pessoas fingiam, criavam uma imagem e, em cima disso, sentiam-se no direito de criticar, julgar e condenar os outros. O pastor Clementino era muito amoroso, mas sempre fazia questão de, durante as suas pregações, criticar e julgar os adúlteros, os prostituídos, os homossexuais e todos aqueles que, segundo ele, viviam na imoralidade. Mas como podia julgar os outros se ele mesmo fazia? Sem aguentar a pressão dos próprios pensamentos, ela bradou com os punhos cerrados: eu não quero mais ser evangélica. Essas pessoas não prestam. Todas são imundas, pecadoras, imorais e ainda se sentem no direito de criticar e julgar os outros. Eu as odeio. Foi a vez de Thelma intervir e argumentar. Acalme-se, querida. Procure não pensar dessa forma. Jamais devemos generalizar. Assim como existem evangélicos que fazem coisas erradas, existem os que são sinceros e seguem suas doutrinas com fé e autenticidade. Você mesma é um grande exemplo disso, esclareceu Thelma. Além disso, atalhou Jaime, com calma, em todas as religiões e doutrinas vamos encontrar pessoas boas, dignas e honestas. Assim também vamos encontrar pessoas que fazem uso indevido das próprias crenças, enveredando pelo fanatismo, sem vivenciar o que acreditam ou pregam. Você se lembra que lá no lago havia uma mulher católica e um homem espírita que não puderam ser socorridos? Jéssica, enxugando as lágrimas com as costas das mãos, meneou a cabeça positivamente. Jaime prosseguiu na explicação. Eles não puderam ser socorridos, porque não se modificaram realmente. Desejam somente se libertar de seus sofrimentos sem operar a mudança interior. A vida é justa e recebe o socorro do alto apenas aqueles que fazem por merecer. E o que aquela senhora católica fez para merecer tanto sofrimento? Durante a vida terrena,
Era uma religiosa árdua e quase tudo que a Igreja Católica oferecia. Participava de todas as missas, trabalhava na condição de voluntária em creches, comandava um grupo de senhoras igualmente católicas que faziam roupas para as crianças carentes. Contudo, fazia uso da palavra da forma demasiada, julgando e condenando tudo e a todos. Com o objetivo de preservar a moral, relatou inúmeros casos de traições conjugais entre membros da paróquia. Frequentemente ela fazia comentários preconceituosos contra as mulheres separadas, homens e mulheres homossexuais, casais que, segundo ela, praticavam sexo antes do casamento e todo tipo de ocorrência que, em seu parecer distorcido, era pecado. Mas seu pior erro eram as suas intenções. Ela delatava as pessoas em nome da moral, mas com o intuito de fazê-las sofrer. Ela se comprazia em ver as pessoas em apuros, angustiada pelos problemas, brigando com seus parentes no lar. Vivia de terço na mão, orando quase todo o tempo, mas quase nunca meditava nas verdades da vida. Jéssica mais uma vez estava surpresa. E por que ela era tão maldosa? A resposta estava em sua própria vida familiar. Casou-se por imposição dos pais e jamais foi feliz no casamento. O marido, que não a acompanhava na religião, era muito sedutor e atraía, até mesmo com as empregadas da casa. Gostava de festas, de beber e não raro chegava a casa com o dia amanhecendo. Ela era uma mulher profundamente infeliz e quase toda pessoa infeliz quer ver os outros em igual situação. Quem está de bem com a vida deseja a todos muita felicidade, paz e amor. Sempre que você encontrar criaturas amargas, irônicas, que espalham a desarmonia onde vivem, tenham a certeza de que está diante de pessoas profundamente frustradas. Essas pessoas, em vez de usarem a própria força para resolver seus problemas e encontrar a própria felicidade, o que fazem é provocar a infelicidade nos outros. Infelizmente, não aprenderam as lições da vida. E o espírita? Qual a causa de seus sofrimentos? Aquele senhor era um moralista e hipócrita. Quando vivia na terra, muito estudioso da doutrina, dizia tudo saber e deixou-se facilmente levar pela vaidade. Fez realmente muita caridade no centro onde trabalhou por toda a vida. Mas, diante de tanta luz que o espiritismo passava, ele não aproveitou. Viveu dentro da doutrina por mais de 60 anos e era uma pessoa crítica que discriminava os mais pobres e guardava muita mágoa no coração. Era extremamente melindroso e conseguia afastar um a um os frequentadores do centro que divergiam em ideias. De todas as religiões e doutrinas da terra, a espírita é a que mais traz responsabilidade ao homem que a professa ou que a conhece, não por ser a melhor de todas ou trazer a verdade absoluta. É que o espiritismo não tem figuras de linguagem, alegorias. Tudo é muito bem explicado de forma clara e inequívoca. Ele traz mais conhecimentos e, como disse Jesus, a quem mais é dado, mais será cobrado. De todos aqueles religiosos presos naquele lago, os espíritas talvez sejam os mais irredutíveis e os mais difíceis de conseguir ajuda, porque desenvolveram grande orgulho e vaidade excessiva que não os deixa reconhecer que estão errados. Jéssica, curiosa, continuava a indagar. E por que todos ali eram religiosos? E por que se reuniam? Aqui no mundo espiritual, as pessoas se reúnem pelas afinidades de pensamentos, atitudes e sentimentos. Todas aquelas pessoas estão se considerando alvo de injustiça, pois mesmo com os longos anos de atividade religiosa no mundo, foram levadas àquele lugar. O sentimento de indignação contra a religião os atraía para o mesmo ambiente. Mas não seria melhor que estivessem separados? Juntos irão ainda mais alimentar esses pensamentos equivocados de injustiça, disse Jéssica, tentando entender melhor. Ao contrário, respondeu Jaime. A vida os deixa reunidos no mesmo ambiente para que sirvam de espelhos uns para os outros, e com isso aprendam que não foram vítimas, mas criadores do próprio sofrimento.
Esse processo é longo e, na maioria das vezes, é sempre eficaz. Na Terra acontece o mesmo. Sempre que estamos com algum problema, pessoas cruzam o nosso caminho, apresentam problemas idênticos ou bem semelhantes, para que, ao vê-los, possamos nos enxergar melhor e mudar nosso comportamento. Você é um sábio, Jaime. Com sua companhia, tenho aprendido muito. Como a vida é cheia de mistérios. Minha sabedoria vem das experiências que vivi e porque procurei aprender com tudo o que passei, mas ainda me considero um aprendiz. E quanto aos mistérios da vida, realmente ela tem muitos, mas são revelados apenas àqueles que têm maturidade para entender. Até lá, é preciso muita paciência e principalmente muita vivência. Agora vamos? Deixemos o Clementino aos cuidados de Benito e de sua equipe e assim que ele puder, nos mandará informações sobre o seu estado. Quero mesmo saber como ele reagirá ao tratamento, disse Jéssica. Embora tenha cometido grandes pecados, sinto muita estima por ele. Benito comprometeu-se em deixar Jaime e Thelma informados a respeito do caso e após o encontro, todos se despediram e voltaram para a colônia onde habitavam. Então, gente, esse é o capítulo 12, tá? Depois a gente vai continuar, passar para o capítulo 13, ó, Evangélicos por Amor. Aí eu quero deixar aqui no finalzinho desse vídeo um convite para você que está ouvindo esse audiolivro, a se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos e também ouvir os outros audiolivros, que é o foco principal do canal, que é o livro das Cartas de Cristo. Tem aqui no canal desde a carta 1, a gente está na leitura da carta 3, tá? E cada dia, cada vez que eu vou mandar um vídeo, eu mando intercalado entre uma Evangélica no Além e as Cartas de Cristo. Posteriormente, vamos passar para outros livros. Fique aqui com a gente para continuar ouvindo os audiolivros, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado por ter visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!